estar te impulsionando, nos impulsionando a estar aqui em união, junto com os irmãos, para louvar e adorar o Senhor Jesus. Então, quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Hoje é um culto muito especial mesmo, que nós vamos estar falando sobre o nascimento de Jesus, que é o Natal de Jesus, né? Então é uma festa mundial, mas que hoje nós vamos estar aqui comemorando e lembrando desse momento tão especial. Então, antes de nós orarmos, eu queria que você cumprimentasse alguém, ou do seu lado, ou quem está aí, diga assim: se prepare para o culto hoje, meu irmão, porque o Senhor vai falar contigo. Fala mesmo, o Senhor vai falar contigo. Olha aí, é algo sobrenatural, é algo que você ainda não ouviu. O Senhor vai te surpreender nesta noite. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. E aquela pessoa que precisa de um abraço, levanta a sua mão aqui hoje. Eu não quero que ninguém saia daqui dizendo assim: eu entrei na igreja precisando de um abraço, ninguém me abraçou. Você que precisa de um abraço, levanta a sua mão assim hoje, bem alto, que não me... Ó, o Chimento está precisando de um abraço. Gente, pelo menos uns 3 abraços aí para o Chimento. Mais alguém, ó, tem uns bracinhos lá atrás. Olha aí para o seu lado aí, ó. Alguém está com o braço levantado, vai lá e dá um abraço bem forte nessa pessoa. Amém? É um culto de muita alegria, onde o Senhor Jesus vai estar falando conosco o tempo todo. Amém? Então coloca a mão sobre o seu coração e diga para o Senhor: o que você veio fazer aqui? Por que você está aqui? Fale as suas expectativas para Ele. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te sentir. Senhor, eu quero te ouvir. Fala comigo, Senhor. Chame a atenção do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos consagrar todo o nosso ser, em nome de Jesus, a Ti, para Te louvar, para Te adorar. Vem, Espírito Santo, nos trazendo sensibilidade para ouvir e entender a Tua palavra. Cada cântico, cada palavra, cada abraço, cada sorriso que nós recebermos hoje, Pai, que seja o Senhor falando conosco. Nos traz essa sensibilidade para que possamos ser cheios de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. 1 minuto só da sua atenção. Hoje é um culto atípico. As crianças estão aí com vocês, sim ou não? Mas depois da cantata, porque esse momento tão especial, nós queremos muito que elas participem e valorizem. Então, que após a cantata, vai ter um tempo de deixar elas lá, ok? Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus abençoe, possa usar cada voz, cada sorriso, cada gesto, cada dança, cada palavra, que o Senhor Jesus use cada um de vocês, em nome de Jesus.
Jesus é bom. Pai, já está perto da minha filha chegar, hein? Papai, Oi, filha. hoje na escola aprendi sobre o Natal. É uma data cheia de luzes, Papai Noel e muitos presentes. Mas eu me lembro que uma vez o Senhor me contou o real motivo do Natal. Mas eu não consigo me lembrar. Não, tudo bem. Vem cá, senta aqui. Deixa o papai te ensinar. Vamos lá. Certa vez, uma mulher chamada Maria, ela recebeu uma visita de um anjo. E o anjo disse para ela que ela teria um filho. E esse filho, ela teria que dar o nome de Jesus. Ele não seria um bebê comum. Vamos lá?
Nossa, pai, Oi. realmente é uma história muito empolgante. Sim, é, filho. Certeza que o nascimento dele não foi um dia tão comum assim também, né? É, bem lembrado, filha. Mas, pai, e como era o palácio de Jesus em seu nascimento? Palácio? Filha, Jesus nasceu sem glória nenhuma. Ele não tinha nem berço. Ele nasceu numa manjedoura. Ele rejeitou toda a sua riqueza, toda a sua glória no céu. Se fez humilde e pequenino. Né? Você pode imaginar isso?
irmãos que receberam concedemos o direito de filhos, de filhos. Os pais não nasceram da carne nem do sangue, mas do Espírito, do Espírito. Então é isso, filha. Natal é isso. É a esperança da salvação, é vida, é Jesus. Uau! Mas, pai, Ah, como essa salvação aconteceu? O que Jesus filha. teve que fazer depois de nascer? a filha, essa história, ela vai ter que esperar um pouco. Forte. Noite feliz,
Quantos concordam que é uma noite feliz? Quantos acreditam que é uma noite de paz? Que é uma noite diferenciada? E quantos gostaram desse lindo coral aqui? Queria que você desse uma salva de palmas para eles. Mas além deles, eu queria convidar você a ser o nosso coral. E eu queria te pedir para você se colocar de pé nesse momento. Essa música, ela está no nosso memorial de vida. Eu acredito que muitos aqui já a conhecem. Eu queria convidar vocês a cantar ela conosco. Posso contar também com a sua voz aqui agora? Posso contar com as suas vozes? Aleluia! Então dê mais uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Aleluia! Vamos, igreja, com a gente. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, exalava Jesus, nosso Brado de júbilo! Aleluia, gente, que alegria! Hoje, depois desse treinamento, né, nós até anunciamos um segundo treinamento no dia 28 agora, aqui não foi colocado, porque a gente definiu depois, mas no dia 28 de dezembro, né, finalizando o ano, você pode vir para cá para você aprender o que é o Casas de Paz, a importância do Casas de Paz na vida da igreja, na vida das famílias. Você que faltou, né? Então vem dia 28 para você fazer o treinamento. Pastor, já fiz esse treinamento. É muito importante refazê-lo, porque a repetição também ela é pedagógica, ela ensina e ensina muito, né? Por isso que nós lemos o mesmo texto, a mesma palavra sempre, e o Espírito Santo sempre trabalha em nossos corações. Amém, gente? Então não fique de fora do que está sendo colocado em suas mãos, porque será a nossa caminhada nos próximos meses. Dezembro já está acabando, mas janeiro, fevereiro e até março, que será o nosso grande encontro, nós caminharemos como Casas de Paz. Então você precisa aprender para você não ficar de fora, não ficar sem saber o que é isso, ficar boiando, né? Tem gente que fala, mas que coisa boa é essa? E as casas, as famílias sendo abençoadas, tocadas, né? Milagres acontecendo, relacionamentos sendo restaurados, famílias sendo alcançadas, e você de fora. Ah, não, está acontecendo alguma coisa boa aí que eu vejo, né? Não fique assim, gente, não seja daqueles
que somente assiste de longe, espectador, se envolva, participe, esteja juntos, não é? E eu tenho certeza que a tua vida será tremendamente abençoada em nome de Jesus. Quantos foram abençoados de verdade com essa cantata essa noite, né? Que emocionante, gente. Como é bom a gente, né, ver essa equipe linda, né? Eles trabalharam muito para fazer esse cenário, ensaios, não é? E nós recebemos demais da conta. Eu quero chamar você a vamos dar uma salva de palmas a Deus, agradecendo por cada uma dessas pessoas, né? Muitos estiveram aqui por várias e várias noites aí ensaiando, né? E os familiares tendo paciência, suportando para poder eles estarem aqui. Então Deus abençoe ricamente, fomos tocados por você. Quantos me dão 29 minutos e 30 segundos para eu compartilhar algo da parte de Deus, não é? Vamos ver, uma pessoa, duas, três, glória a Deus, amém? Então vamos ler o que está escrito no livro de Lucas, Dr. Lucas, evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim, do 1 ao 16. Obrigado. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o império. Por que ele faz questão de dizer o nome do governante da época? Porque ele está situando no tempo e no espaço, na história da humanidade, quando Jesus nasceu. Foi exatamente nesse período, não é, que esse homem governava. Ele situou para combater, inclusive, uma heresia que apareceu depois, dizendo que Jesus apareceu já adulto no deserto, pregando e tal. Não, ele nasceu nesse período, nesse tempo e nesse espaço aí. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Os evangelhos que retratam o nascimento de Jesus com tantos detalhes são dois, Mateus e Lucas.
Mateus retrata a visita de reis magos. E mago não tem que ver com magia. O mago daquela época era um astrólogo, como hoje se tem a astrofísica, que estudava as estrelas, né, os céus, disposição dos astros, não é? E eles, quando viram uma estrela se movendo, eles disseram, está acontecendo alguma coisa, porque tem uma profecia que fala acerca de algo que vai acontecer na Judéia. E a Bíblia diz que aquela estrela os guiou até a cidade onde Herodes era o governador, era o rei da época. E eles foram a Herodes, porque eles entendiam que nasceria um rei. Eles chegam para Herodes e eles dizem para Herodes, não é? É aqui que nasceu o rei, não é, como diz a profecia? E Herodes falou assim, um rei? Entrou a inveja no coração dele, entrou a maldade, entrou a maledicência. E ele falou assim, olha, já que vai nascer um rei, faz o seguinte, vocês vão adorá-lo. Quando vocês encontrar esse rei, vocês voltem aqui e digam para mim que eu também quero adorá-lo. Na verdade, a Bíblia diz que Herodes queria matar esse suposto rei que havia nascido, porque um rei não convive com outro, não é? E 2 anos passados, como eles não voltaram por orientação do anjo do Senhor, então Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, e é isso que o diabo faz até hoje, quando ele quer eliminar uma geração seguinte, ele começa atacando as crianças. Por isso que você precisa criar o seu filho na presença de Deus e ensinando a palavra, porque senão ele vai ser levado pelo mundo aí fora, meu amigo. É sempre assim. Mas muito bem, Mateus fala desses reis magos, que alguns dizem que eram 3, mas a Bíblia não diz a quantidade. Só diz que eles levaram ouro, incenso e mirra. Uns deram nomes para eles, mas também não tem escrito, não é? Só fala que eram reis magos, podiam ser 50, podiam ser 20, 10, 15, ninguém sabe. Agora, um outro texto, que foi o que nós lemos, retrata um outro momento do nascimento de Jesus. Uns foram depois e outros foram no momento. Foram exatamente o que nós lemos, esses pastores que estavam no campo vigiando seus rebanhos. E quando Jesus nasceu, quando Maria acabou de dar-lhe a luz, a Bíblia diz que eles foram tomados por um show, meu amigo, pirotécnico. Naquela época não tinha foguete, não tinha essas luzes, não tinha nada, mas de repente no céu aparece um exército de anjos cantando em uma só voz. Eles se deparam com um anjo, que alguns acreditam que foi o anjo da anunciação, Gabriel, e esse anjo chega e diz, olha, hoje vos nasceu, não é, o Salvador do mundo. Irmãos, a gente conta isso aqui hoje, a gente acha legal, bonito, mas naquela época, não é, até hoje, se você vê um anjo é fácil de cair morto no chão, talvez você nem se levante mais, não é? Realmente pode ser acometido por um mal mortal, não é? E naquela época, quando eles se depararam com esse anjo, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, é muito mais do que temor, é aterrorizados, eles, o que está acontecendo? Extasiados, boquiabertos, não é? Ficaram, num bom sentido informal da palavra, loucos com o que estava acontecendo, anjo cantando, não é? O céu brilhando, o anjo da anunciação falando com eles, e aquela coisa toda, e eles foram levados a chegar ao local onde Maria havia dado a luz. Gente, se há pessoas que falam mal do Natal, essa pessoa precisa ler a Bíblia. Eu encontro direto pessoas que na internet criticam, têm seus posicionamentos com base no solstício de inverno, com base na Saturnália, que era uma antiga festa pagã, com base em dizer que a árvore, o pinheiro, é amaldiçoado porque se pendurava cabeças de inimigos. Eu estou aqui para dizer a você o seguinte, se Deus, próprio Deus, comemorou o nascimento do seu filho, quem sou eu e você para não comemorarmos? A bem da verdade, você pode dizer para mim, pastor, mas ele não nasceu dia 25, é verdade. Mas muitos que estão aqui, inclusive os mais velhos, comemoram a data do seu aniversário sem saber, porque antigamente era registrado o menino 5, 6, 7 anos depois do seu nascimento. Mas mesmo assim,
você faz a opção de comemorar o aniversário do seu aniversário naquele dia. Uma outra coisa importante é que a Bíblia nunca mandou ninguém comemorar aniversário de igreja, e nós comemoramos. A Bíblia nunca mandou a gente comemorar aniversário de casamento, e a gente faz questão de colocar na internet. Agora, irmãos, o que a Bíblia diz que aconteceu, muitas vezes nós desprezamos. Na América, hoje, é desprezado dizer Merry Christmas, feliz dia do Natal, feliz dia natalício. Eles estão desprezando porque estão enxovalhando o nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Independente do que se dizem, independente do que se creem, eu prefiro, e respeito a opinião de todo mundo, mas eu prefiro ficar com a Bíblia que diz o que Deus fez naquela noite. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Sabe, na noite de Natal, na verdade, Jesus não nasceu. Na noite de Natal, nós que fomos alcançados pelo Deus da redenção. Na verdade, Ele produziu, meu amigo, não é, a segunda festa mais importante da cristandade. A primeira é a ressurreição de Jesus. É a primeira que o próprio Jesus manda comemorar, mas a segunda é exatamente esse evento que marcou o tempo e a história. Se você não sabe, nós seguimos um calendário chamado calendário gregoriano, que é exatamente o ano zero desse calendário foi o nascimento de Cristo, embora a gente saiba que ele nasceu depois, mas eles marcaram o tempo e a história antes de Jesus, antes de Cristo e depois de Cristo. Então muitos criticam por ser festa pagã. Gente, eu lido com gente há muitos anos. Se a gente for dar ouvido para tudo que se fala, por exemplo, o cara ele fala mal da árvore. Esses dias eu vi um dizendo na internet, porque a árvore, o pinheiro é amaldiçoado, porque essas bolas antigamente representavam a cabeça. Irmãos, árvore, desde o princípio, foi símbolo de bênção e símbolo de maldição. O problema não está na árvore. Quem foi que fez a árvore? Foi o próprio Deus. Quem foi que fez o pinheiro? Foi o próprio Deus. No jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a maldição da humanidade. Mas também tinha a árvore da vida, que estava plantada lá no... Quantos podem dizer amém por isso, né? Em Apocalipse mostra uma árvore que vai produzir seu fruto e nós dependeremos dela. Então o problema não é a árvore, gente, pelo amor de Deus. O problema não está nas coisas, o problema está no coração de um homem pagão, muitas vezes por não entender a verdade da palavra de Deus. Não comemorar, por não saber a data correta, tudo bem, eu até respeito, mas não se pode zombar daqueles que comemoram tendo seu coração realmente transformado por Jesus. Eu te digo, se o próprio Deus celebrou, volto a dizer, eu também celebrarei o dia do nascimento de Jesus. Mesmo sem saber qual é o dia. Pode ser 6 de janeiro, pode ser em fevereiro, pode ser em março, pode ser em setembro, pode ser dia de hoje, dia 25, não importa para nós. O importante é que Deus o celebrou. Mas o que é o Natal, pastor, de verdade? O Natal é o nascimento do sol da justiça. O livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, vai dizer que o sol... Vocês podem postar aí para mim? Malaquias 4, versículo 2, eu acho que é isso aí que está escrito. O sol da justiça se levantará. Eu acho que é isso, né? Coloca para olha lá. Mas para vocês que temem o meu nome, ó, a palavra profética para você hoje à noite. Mas para você que teme o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. A palavra de Deus para nós é: o sol da justiça nasce hoje, se levanta hoje em teu favor e em favor da tua casa e da tua família. Natal para mim é o eterno entrando no tempo e na história. Gálatas 4:4 vai dizer: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para Paulo foi isso aí. O rei dos reis se fazendo servo, aquele que era rico, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 8:9, aquele que era rico se fazendo pobre, para quê? Para alcançar o coração de um homem como você e como a mim.
pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, vamos lá, 3, 2, 1, todo mundo, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem, sabe o que é Natal, irmãos? É o Deus de toda a glória se despindo da sua glória, da sua riqueza, assumindo uma condição humana de pobreza, de fraqueza, para resgatar a mim e a você que estávamos nessa condição. Você pode dizer amém por isso? Amém ou não amém, gente? Ele assumindo uma forma humana de pobreza, sabe? De desvirtude, para alcançar o meu e o seu coração. Irmãos, então essa época, para mim, é uma das mais fortes, é a mais feliz, é a mais bonita, sabe? Que acontece. Nasceu em Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Para quê? Para trazer o pão àqueles que estavam famintos de salvação. Quando eu e você nos encontramos com Jesus, nós estamos indo a essa padaria chamada Belém, que um dia recepcionou o nascimento do nosso Salvador. Eu fiz uma viagem há alguns anos atrás, para não dizer muitos, a Jordânia, Israel, e passamos por Roma também. Mas em Israel, quando você chega, e você se depara com alguns lugares que somente você ouve falar ou lê na Bíblia, ou prega, às vezes tão distante, e você chega naquele lugar, irmãos, você é impactado, não é, por aqueles momentos, em você saber que o Deus de toda a terra, Ele pisou no mesmo ambiente que você está pisando. Irmão, se isso não for amor, o que será? O cantor já cantava, se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor, o oceano secou, não é não? Se isso não for amor, se isso não for amor, meu amigo, o que você tem por definição de amor? Se isso não for amor, o que você tem por definição do amor? Aquele que nasceu em Belém, na casa do pão, trazendo o pão vivo que desceu do céu. Natal, na verdade, é a maior obra de redenção de Deus pela humanidade, quando Ele veio ao nosso encontro para perdão dos nossos pecados. Uma das coisas mais fortes que eu achei em toda a apresentação aqui, inclusive teatral, foi quando aquele pai e aquela criança, a filha, desceram daqui, e ela faz uma pergunta. Como é que é a pergunta mesmo? Não é daqui, o que vai acontecer daqui por diante, né? E ele fala assim, não é por agora, daqui a pouquinho você vai entender, eu já percebi aqui o alto de Páscoa na minha vida. Eu já estou vendo lá, ele se entregando, porque ali é a obra da redenção, não é? A conclusão da obra que um dia ele fez, que ele começou a fazer no nascimento, ela se conclui aonde? Na cruz, para perdão dos pecados de todo aquele que crê. Irmãos, se Jesus não tivesse existido, ninguém poderia tê-lo inventado. Mas os homens, infelizmente, criaram um outro Jesus aí fora, e eu preciso falar sobre isso. Um Jesus tipo light, pós-moderno, com roupa vermelha e um saco nas costas cheio de presentes. E ainda carrega o nome de papai. Agora a questão é, será que não estamos trocando o leão da tribo de Judá por um bichinho de pelúcia nesses dias e dizendo que é Deus que está fazendo? Natal nada mais é do que você se entregar a essa verdade dos céus, ouvir o que Ele está dizendo e procurar obedecê-lo, porque o Jesus desenhado por nós de hoje é completamente do Jesus desenhado pela palavra do dia do nascimento de antigamente. Aquele de antigamente dizia assim para nós, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, não é?
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam por ele. Aquele Jesus diria para mim e para você assim: quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele Jesus, que é o que nós cremos, diria: se não comerdes a minha carne e não beberdes do meu sangue, não tendes parte comigo. Aquele Jesus diria: se o teu olho te faz tropeçar, te escandaliza, tira-o, não é? Se alguém vem a mim e não odeia esse mundo, não odeia parentes, familiares, não pode ser meu discípulo. Aquele mesmo Jesus diria para mim e para você: ame os vossos inimigos. Só palavra de confronto. Essa noite, o que você tem percebido ele falar com o teu coração? Será que nós viemos aqui só para nos emocionarmos e dizer que foi muito legal? Ou será que nós estamos aqui para poder ouvir de Jesus e falar: Senhor, eu não estou interessado apenas naquilo que o Senhor pode me oferecer, mas eu estou interessado no Senhor. Entra em meu coração e habita em minha vida. Nasce na minha vida de verdade, Senhor. Natal, queridos, é tempo de chamá-lo de verdade para nascer dentro de cada um de nós. Quantos entendem isso? Pode dizer amém. Se perguntássemos onde e quando Jesus nasceu para Maria Madalena, ela diria: sabe o quê? Jesus nasceu em Betânia, quando ele me encontrou e expulsou de mim 7 demônios. Se perguntasse para Pedro, ele diria: Jesus nasceu no pátio lá do sumo sacerdote Caifás, na noite em que o galo cantou e eu chorei amargamente por conta dos meus pecados na escuridão. Se perguntasse aonde Jesus nasceu para o apóstolo Paulo, ele diria: no caminho de Damasco, quando ele me encontrou e uma voz ecoou no meu ouvido dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se perguntasse para Jona de Cusa, que foi mulher, lá de Lucas capítulo 8, versículo 3, mulher de Cusa, que era o administrador de Herodes Antipas, ela diria que ele nasceu no dia que ele a encontrou. Aliás, a história conta que essa mulher chamada Joana de Cusa, Cusa é o nome do marido, diz que ela foi amarrada em um poste de circo. E enquanto os soldados estavam gritando para ela: negue esse Jesus, negue esse Jesus, enquanto o povo estava gritando: abandona essa tua fé, senão você vai ser queimada viva, não é? E enquanto aqueles soldados perguntavam para ela: este teu Cristo apenas te ensinou a morrer? Ela deu o seu último suspiro e o último grito dela antes da morte, dizendo: ele não apenas me ensinou a morrer, mas ele também me ensinou a amá-lo. Se perguntasse para Tomé onde e quando Jesus nasceu, ele diria: naquele dia que ele olhou para mim e disse: vem Tomé, você que é incrédulo, vem aqui agora, toca nas minhas chagas e vê que sou eu, Tomé, que estou falando contigo. Se perguntasse para Lázaro, ele diria: ele nasceu no dia em que ele chegou em Betânia e eu já estava sepultado há 4 dias. De repente ouvi uma voz dizendo: Lázaro, sai para fora. Se perguntasse para Maria aonde ele nasceu, ela diria: em Belém. E eu percebi que ele cumpriu a promessa em mim quando eu disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Se perguntasse para mim, pastor Marcos, onde e quando Jesus nasceu, eu diria para você com a maior facilidade: 18 de janeiro de 1990, quando eu estava no meio de uma igreja como essa, e depois de ouvir uma palavra, eu disse: Jesus, entra e nasce em meu coração. Se perguntasse para você, meu amigo, aonde e quando Jesus nasceu, o que você diria? Fecha teus olhos, eu quero orar com você essa noite. Talvez você chegou aqui, ouviu toda essa apresentação, entendeu o que fora ministrado. Você chegou aqui, você recebeu tudo que foi liberado essa noite para sua vida. E você ouviu essa palavra. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: você quer entregar sua vida para esse Jesus, para que ele possa nascer em teu coração? Será que você tem coragem para isso? Será que você tem uma hombridade para dizer assim: Jesus, vem morar em minha vida, vem habitar em meu coração, vem habitar em minha história? Talvez você está ouvindo aqui, não é?
e está se alegrando, o Espírito Santo está falando para você. E eu estou concluindo dizendo, Ele quer nascer também em tua vida. O Deus de toda glória, como disse o profeta, aquele que habita no alto e sublime trono, Ele também quer habitar num coração de um homem, de uma mulher quebrantada. Que essa noite Jesus possa nascer em tua vida. Para Jesus nascer, precisou de José e Maria ir para uma hospedaria, já estava cheio, e ele conseguiu um lugar, deu uma arrumada, não é? E ali Jesus nasceu dentro dessa manjedoura. Tem muitas pessoas que falam o que era manjedoura, mas eu ainda quero crer que ele nasceu no lugar simples, não simplório, mas num lugar simples, um lugar preparado ali por Deus, por meio de seus pais, para que ele pudesse vir ao mundo. Eu e você precisamos ardentemente preparar nossa vida, nos organizar. E a gente começa todo o rito de preparação dizendo, eu quero, eu preciso, eu necessito de que Jesus venha nascer de novo dentro da minha vida. Então essa noite eu quero fazer uma pergunta que talvez seja a mais sincera que um homem pode fazer para outro. E talvez você precisa essa noite também, talvez não, você precisa essa noite oferecer também uma resposta sincera. Você quer que Jesus nasça em tua vida? Erga uma das suas mãos, que eu quero orar por você, aonde você estiver, mas bem alto. Uau! Fica com a sua mão erguida, alguém vai chegar até você, tem uma irmã lá atrás, tem um irmão lá, tem um outro irmão ali, tem mais 4 pessoas ali, 7, 8, onde está a 9ª pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Erga a sua mão bem alta, alguém vai orar com você aí, para que ele venha nascer. Isso, não baixa a mão enquanto não chegar ninguém, ó. Tem lá a 9ª pessoa, onde está a 10ª pessoa? Erga a sua mão bem alta assim, ó. A gente quer abençoar a tua vida, a gente quer orar por você essa noite. Glória a Ele, a glória, a Ele a glória. A sua história será semelhante à minha. Quando Jesus nasceu, você vai dizer exatamente no dia 21 de dezembro, às 19h58, numa igreja chamada Igreja Nova Aliança. Lá ele nasceu em meu coração. Ainda dá tempo, alguém ainda que queira entregar sua vida para Jesus agora, erga sua mão bem alto, meu amigo, minha amiga. Deixa Deus falar a tua vida. A gente quer orar por você. Enquanto os líderes estão orando, abençoando, vamos cantar essa canção? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Vem agora, Jesus. Escreve o novo nome no livro da vida. Estabelece sobre eles, Senhor, uma caminhada de fé, de verdade. Estabelece vida sobre essas vidas. Estabelece teu amor e a tua verdade, Senhor. Não permita desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que esse ato do nascimento seja a partir de agora uma verdade presente na vida de cada pessoa, Pai. Cada irmão, cada irmã que aqui se encontra, nasce nessas vidas, permaneça nessas vidas, habita nesses corações. Nós te pedimos agora, em o nome poderoso de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? A pessoa que orou por você, ela deve ter pedido o seu nome, seu telefone. Se você ficar à vontade, passa para ele, para ela,
que é um tempo que eles vão tirar depois para orar por você e te chamar para um tempo muito especial. Olha, agora também nós temos um momento muito importante nessa casa, que é tempo de multiplicação de líderes, né, de liderança. Vamos lá, gente, vamos lá. Cadê a voz, cadê a sua voz fazendo barulho? Deus está levantando, irmãos, tanta gente. Deus tem levantado tantos corações, tantas pessoas. Mas eu quero fazer de trás para frente. Eu quero reconhecer todos os nossos líderes de células que durante todo esse ano, né? Fica de pé. Você que é líder de célula, fica de pé. Eu quero orar por você aí no lugar onde você está mesmo, não é? Olha, esse povo aí que está ficando de pé. Cadê? Você pode ficar de pé, isso. Eles, não, vamos orar por eles, né? Ó, essa galera aí, eles fizeram durante esse ano a diferença. Quando eu digo a diferença, aqui na frente tem mais também, né? Quando eu digo eles fizeram a diferença, todas as semanas, eles estiveram em muitas outras casas, ministrando o Evangelho, levando Jesus às famílias, não é? E hoje nós queremos orar por eles. Quantos concordam a gente orar por eles? Estenda sua mão aí para alguém que está aí do seu lado aí assim, ó. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos nossos líderes, Senhor. São homens e mulheres que abnegadamente eles têm colocado os seus corações na tua obra, e o Senhor possa nesse final de ano ainda se revelar abundantemente também a essas casas e famílias, que o Senhor possa enriquecê-los com a tua vitória, tua bênção, fortalecer os caminhos, as famílias, meu Pai, em um nome poderoso de Jesus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Deus abençoe vocês. Somos muito felizes por você existir, não é? Pode se assentar. Somos muito felizes por você existir em nossa vida de verdade. Nós não faríamos essa obra se vocês não estivessem em nossos caminhos, não é? Não estivessem em nossos corações e não entendessem a importância de se pregar o Evangelho, de se levar Jesus a tantas casas, não é, que têm sido abertas, não é, pela pregação do Evangelho da Paz. Os supervisores, quantos vão multiplicar hoje? Vem aqui para frente com os seus multiplicados agora, por favor. Vamos lá. Se eles estiverem aí, vocês vêm para cá. Aí o supervisor fica aqui, ó, sobre a escada aqui, para a gente poder ver quem é você. Os multiplicados ficam assim na frente. Vamos lá. Ó, essa galera que está aqui em cima comigo são as supervisões que estão multiplicando hoje. Olha só, eu gostaria que eles dessem uma palavrinha rápida, 10 segundos, dizer quantos estão multiplicando, não é? E como serão, quem são. Fala aí rapidinho, vamos lá. Nós estamos multiplicando o Marvan, a Sandra, a irmã do Carmo, Kellen e Renato. E nós declaramos que nós teremos 3 vezes mais, só na célula de cada um, amém? Gabriel, Gustavo. Nós estamos multiplicando aqui o Pedro, o Lucas, a Rafa, a Alessandra, a Ana Júlia, a Sofia e a Micaele. E nós profetizamos sobre esses jovens, que eles vão ser, em nome de Jesus, jovens apaixonados pelo Jesus e que vão levar a palavra de Deus onde eles estiverem, amém? A nossa supervisão, a lista é grande, graças a Deus. Nós estamos multiplicando o Gustavo e a Camille, a Débora e o Samuel, a Jéssica e o Ricardo, o Pedro e o Davi, a Thaís está aí? E Cláudia Maia e a Cláudia. Que Deus prospere o caminho de vocês, em nome de Jesus. Nós estamos multiplicando Rodrigo e Nicole e Renê e Gisele. Nós, supervisão Tati Fernandes, estamos multiplicando Anderson e Larissa. A Luma, minha pequena também. E a Mel, que está aqui sendo representada aqui. Melissa está aqui online com a gente também.
E vai ser uma bênção esses novos líderes em nome de Jesus. Amém. Nós estamos multiplicando a Geni, o Felipe e o Juan. Que eles venham crescer cada dia mais em graça e sabedoria e venham ser conduzidos com exemplos na obra do Senhor. Amém. Então, agora vocês são os supervisores, tem algo para vocês, é isso? Vamos lá, corre lá, só os supervisores, vocês ficam aqui. Gente, vamos afastar mais para cá, para o pessoal, a igreja ver aqui do lado de cá, ó, isso. Vem para cá, Fernanda e Clara, para o lado de cá. Olha só, eles estão agora num tempo de honrar a sua liderança. Gente, vamos aplaudir bem forte, que coisa linda isso aqui, ó. Toda igreja, fica de pé, estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles. Brado de júbilo! Aleluia! Canta uma canção aí, bota uma canção, canta uma canção aí, vamos lá. Estenda a sua mão para cá, vamos orar enquanto os irmãos vão celebrando, canção de louvor ali. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a cada supervisão, meu Deus. Nós declaramos sobre eles o teu amor. Nós declaramos em nome de Jesus. Bora, Rafael, aqui em cima. Vem, Senhor, vem sobre a vida deles agora, fortalecendo, ampliando a visão, as estruturas, ampliando o coração, a vida, a família, em nome de Jesus, agora e sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Vai lá, dá um abraço neles. Quem quiser vir abraçar agora. Cadê as palmas? Vamos cantar essa canção, vamos lá, gente. Ainda de pé. Vamos trazer os supervisores aqui pra frente, aqui, ó. Aqui em cima comigo. Todos os supervisores. When Jesus was, os supervisores, vem pra cá rapidinho. Um do lado do outro aqui. A gente vai orar por vocês. was my sister. Oh, happy day. Todos os supervisores, sobe pra cá agora. Que dia feliz, que alegria, que alegria. Agora vocês estão aqui na frente, ó, vira pra cá. Vira pra cá, vocês não saem do lugar não, vira pra cá. Nós queremos também honrar a nossa supervisão. Esses que... Bora, Otávio, rapidinho. Esses homens e mulheres de Deus, irmãos, ó, deixa eu falar para vocês aqui. O que é o supervisor? É alguém que já está cuidando de outros líderes, não é? É um líder de líderes. E durante esse ano também foi um tempo muito especial. Nós queremos honrar você. Aí tá passando para você uma lembrança. Essa é uma maquete de lembrança. Mas o presente vai vir, é um voucher. Vocês vão receber um presente. Quase. Talvez seja o Lago Paranoá. Quem sabe, né? Então, ó, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês serviram com muito amor, trabalharam com muita alegria. E eu quero orar por vocês também. Estenda sua mão para cá. Olha para mim, vocês. Depende agora, casas de paz estão nas mãos de vocês. Ó, quem aqui não fez o treinamento do Casa de Paz? Faz um sinal assim com a mão para eu ver. Bem alto assim, ó. Olha o tanto de gente. Depende de vocês agora. Já foi lançada a semente. Dia 28 tem outro treinamento poderoso. Então vamos orar por eles? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada supervisão. Nós declaramos sobre eles o teu amor, o teu fortalecimento.
que eles possam crescer na graça, no conhecimento, no favor dos céus, que o Senhor venha estabelecê-los sobre a terra como homem e mulher frutíferos, Senhor. Que Satanás seja declarado nulo, toda ação nula, todas as ações diabólicas, e que essa família chamada supervisão possa se multiplicar também 2 vezes mais para o ano que se começa. Nós os abençoamos a vocês, os filhos daqueles que os têm, e nós declaramos novos céus, novos ares, novos testemunhos, novos milagres, novas conquistas, novas áreas, e o que Deus está fazendo é apenas o começo do que Ele fará, em nome de Jesus. Que toda a igreja Nova Aliança seja abençoada. Sai do teu lugar, vem celebrar com a gente aqui.